Olá, pessoal. Nós somos aqui do experimento número 3. Nós somos o grupo D. Eu sou o Marco Aurélio, vou ser o mediador dessa reunião, dessa vez. Nós temos aqui o Heitor, a Júlia, a Maria Eduarda e o Eric. E nós estamos aqui para apresentar os fenômenos eletromagnéticos relacionados ao campo eletromagnético da Terra e um campo induzido. No caso, que foi induzido por corrente elétrica, né? Nós observamos aqui, ó, que nessa etapa nós construímos uma bússola portátil, aferimos o campo magnético da Terra, construímos um galvanômetro e também construímos um alto-falante. E nesses aspectos nós vamos trabalhar o aproveitamento, né, das linhas de campo para esses fins. No caso, para a aferição do campo magnético da Terra e do norte magnético da Terra. Nós também vamos falar sobre como emitir som, né, utilizando o campo magnético em uma bobina. E também vamos falar sobre como você pode aferir um campo magnético induzido em um local utilizando corrente elétrica no tempo, beleza? Aí, nessa primeira fase aqui, passei, Júlia, botei na intensidade de campo. A intensidade de campo, ela mede a força do campo em um ponto específico, onde a unidade é em Tesla ou microtesla. A gente fala microtesla por quê? Porque o microtesla ele é uma unidade de percepção na Terra. Como a gente pode observar aqui que na Terra nós temos uma variação de entre 25 e 65 microtesla, não é isso? Sendo o ponto mais forte nos polos, obviamente, e o ponto mais fraco no Equador, é onde a gente tem uma dissipação de campo eletromagnético e existem algumas anomalias no planeta a mais, além dessas anomalias relacionadas ao Equador. Passa aí. Aí, nesse primeiro experimento, peraí, ele tá dando retorno aí. Nesse primeiro experimento, nós observamos o campo eletromagnético da Terra. E aí a Maria Eduarda vai falar um pouco para a gente sobre como que a gente confeccionou e fez esse experimento. Os materiais que nós utilizamos foram um imã, uma régua, uma fita crepe e um aplicativo no celular. A montagem, primeiro, tem que fixar uma tira de fita crepe sobre a bancada ou a mesa. Depois, utilizar a régua, marca os pontos ao longo da fita com espaçamento de 5 centímetros, começando com a posição 0 até 45 centímetros. Com as marcações prontas, posiciona o celular e abre o aplicativo para medir a intensidade do campo magnético. Muito obrigado, Maria Eduarda, por essa explicação, né? Nesse aspecto de cálculo do campo eletromagnético da Terra, nós temos também como funciona o experimento. Nesse caso, a gente colocou com o celular posicionado, né? E fizemos um vídeo para demonstrar como que é esse experimento na prática que foi descrito pela Maria Eduarda. Eu vou dar play para mim, por favor, Júlia. Pode ir. Coloca no zero primeiro. Dá pra colocar 396. Meia nove. Deixa aí. Nossa, mas 16. durante tá assim, muito diferente. 6. Vai.
Acho que foi, né? Os valores que a gente obteve nesse vídeo foram exatamente esses que estão plotados aqui nessa tabela, comprovando aquele decaimento que eu estava falando, decaimento do campo à medida que a distância aumenta. Esse decaimento exponencial, como já foi falado anteriormente. Pode passar aí. A bússola portátil. A bússola portátil, nós confeccionamos ela para aferir o norte magnético. É uma agulha magnética que sempre vai apontar para o norte magnético da Terra. E ela ajuda na geolocalização das pessoas, né? Muitas das vezes é um aparelho um pouco, como eu posso dizer, rústico ou arcaico, porque hoje através do posicionamento por satélite, nós observamos um melhor posicionamento na Terra. Mas ela ajudou o mundo a ser o mundo, a ser descoberto. A bússola, ela é um ótimo instrumento e foi confeccionada de uma maneira muito simples por nós, que foi assim, passou? Para mim bugou. Aí. Aqui, ó. O, Nós utilizamos, ó, o objetivo, óbvio, foi identificar a direção do polo magnético da Terra, o polo norte, né? E verificar o resultado utilizando uma bússola comercial para comprovar que o experimento foi bem sucedido. Nós utilizamos um copo de plástico, uma agulha, um papel toalha, uma folha de caderno, né? Água no copo, um app de bússola do celular, né? E um ímã. A montagem foi preenchendo um copo com água, né, até a borda, garantindo que a superfície estivesse completamente nivelada. Em seguida, a folha foi colocada sobre a lâmina d'água e com um pedaço de folha de árvore, coloque a coisa, whatever, para ela flutuar sem afundar. E aí nós magnetizamos uma agulha, criando um polo norte ou um polo sul, esfregando a agulha sobre um ímã. E aí, depois de magnetizado, colocou ela sobre a folha, fazendo com que ela conseguisse ficar nivelada e pudesse girar livremente, indicando assim o nosso polo norte, no caso, né? Passa aí, por favor. A bússola funciona devido ao magnetismo que o campo eletromagnético da Terra age sobre esse campo induzido esse pequeno campo induzido no copo. E aí é como se tivesse um ímã gigante influindo em um ímã muito pequeno. Depois de colocar a agulha sobre a folha, ela irá girar até se alinhar ao campo magnético da Terra, né? Fazendo com que o norte magnético seja apontado. Assim. E agora nós vamos ver o vídeo de como foi feito. Nesse vídeo nós podemos ver também que no experimento um dos nossos componentes assa um ímã próximo da bússola para embaralhar o campo e mesmo assim o campo retorna para o norte.
Esse embaralhamento do campo ocorre como o ímã está um pouco mais próximo e exerce um outro campo eletromagnético sobre o campo induzido, então, anteriormente, fazendo com que embaralhe o sinal da bússola, mas ela retorna ao norte assim que a gente retira o ímã de próximo do copo. E esse experimento demonstrou de forma simples que a Terra age como um grande ímã, né? Nós possuímos uma magnetosfera, e essa magnetosfera ela tem um polo norte e um polo sul aplicado como se fosse um ímã eletromagnético que a gente vê na aula de teoria. E essa agulha magnetizada poderia nos ajudar a nos geolocalizarmos em um ponto ou então traçarmos um rumo ou rota. Querendo ou não, gera uma boa geolocalização. E agora eu vou passar a palavra para o Heitor, que vai falar sobre o galvanômetro que a gente confeccionou. Vai, Heitor. É, eu sou o Heitor, falar um pouquinho aqui sobre o galvanômetro. Primeiro eu vou definir o que que é um galvanômetro, né? O galvanômetro ele é um instrumento utilizado para medir e detectar pequenas correntes elétricas, né? E ele funciona com base na interação entre um campo magnético e uma corrente elétrica. O galvanômetro mede, né, a intensidade dessas pequenas correntes elétricas baseado no transformando a eletricidade em um movimento mecânico, como a gente fez no experimento. Ele funciona com base no princípio de que uma corrente gera esse campo magnético, né, que pode interagir com outro campo e produzir um movimento. Aí aqui tem um esqueminha de circuito de como funciona um galvanômetro, né? E o galvanômetro, muita gente pode confundir com o amperímetro, né, porque os dois medem corrente. Só que a diferença é que o galvanômetro mede correntes de baixa intensidade, né? Como o galvanômetro mede essa corrente baseado em bobinas, geralmente, ele não pode medir altas correntes, porque a gente sabe que as bobinas elas esquentam, né? Então tem essa questão do desgaste com altas intensidades de corrente. Então, para isso aqui no circuito, ele tem esse resistor em série, RS, ou resistor em paralelo, perdão, justamente para ajudar nessa questão da divisão da corrente. Os materiais que a gente utiliza, o objetivo do experimento é medir a intensidade da corrente de acordo com o deslocamento da agulha, né? Os materiais que a gente usou foi a bobina, que a gente usou enrolando fio de cobre, fita crepe, agulha, um transferidor e uma linha de costura. Para montar, a gente primeiro deu voltas com fio de cobre em torno de um eixo para formar nossa bobina, certo? Que ficou enroladinho. E ela que vai conduzir a corrente para gerar um campo magnético. Depois disso, a gente amarrou uma linha na ponta da bobina e a outra ponta dessa linha na agulha. E a gente prendeu isso à base da nossa bobina com uma fita crepe na mesa e alinhou a base da bobina com a base de um transferidor. Como que funcionou o experimento? O experimento funcionou da seguinte maneira. Quando a corrente flui pela bobina, ela gera um campo magnético ao redor, certo, da bobina, e esse campo interage com a corrente da bobina, certo? Criando um torque que faz o ponteiro, que no caso que a gente usou foi a agulha, se mover. Esse ponteiro está conectado à bobina e se desloca sobre uma escala graduada, que no caso a gente usou o transferidor, justamente para medir a angulação, nesse caso que foi o torque gerado pelo campo magnético. E a gente usou um sistema de suspensão, né, para controlar o movimento do ponteiro, que no caso foi a linha segurando a agulha. E esse sistema permitiu que a agulha retornasse à posição inicial quando não tivesse corrente. E baseado nesse experimento, a gente pode então medir a intensidade da corrente que passa pela bobina a partir desse deslocamento que a agulha sofre, né? Então, tipo, quanto maior a corrente que passa pela bobina, maior é o campo e, consequentemente, maior é o torque gerado. Então, baseado no deslocamento dela, pela angulação, a gente consegue saber mais ou menos a intensidade da corrente. Aí aqui a gente tem agora um vídeo do experimento.
Então, partindo aqui agora para a conclusão do experimento, a gente fez uma tabela que relacionou a corrente elétrica com o ângulo de deflexão. E em seguida a gente fez um gráfico, né? No caso, o gráfico aí deu uma reta, né? E os valores que estão em xizinho foram os valores que a gente obteve, né? Então, quando a fonte estava desligada, não tinha nenhum deslocamento da agulha. Conforme a gente foi aumentando a corrente, a gente teve um aumento da angulação, igual a gente viu no vídeo. Valeu, Heitor, muito obrigado. Agora nós vamos tratar do último experimento, ou último caso desse experimento que nós estamos fazendo, que é como que nós convertemos sinais elétricos por meio de sons utilizando um processo eletromagnético, utilizando bobinas e um ímã. Eu queria passar a palavra para a Júlia agora, para ela explicar para a gente como que foi feito esse nosso alto-falante. Bom, então eu vou falar um pouco sobre esse último experimento que a gente realizou nessa terceira etapa. A gente construiu um alto-falante, que basicamente ele vai converter sinais elétricos em som por meio de processo eletromagnético, certo? Em relação aos outros experimentos, esse foi um pouco mais trabalhoso em relação à quantidade de materiais que a gente utilizou, certo? Então, para os materiais, a gente utilizou funil, papelão, fio de cobre, ímãs, um copo de plástico, papel sulfite e cola quente. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, partindo para a montagem, a primeira coisa que a gente fez foi cortar o funil. A gente cortou aquela parte mais fina, como vocês podem ver nessa imagem aí do slide que está circulado, para ficar melhor de entender, né, qual corte que foi realizado. A gente tirou essa parte mais fina do funil e reservou ele. E logo em seguida a gente partiu para a preparação da bobina. E como que a gente fez isso? Bom, a gente pegou um pedaço de papelão e enrolou ele em formato cilíndrico, né? A gente criou meio que um tubo. E é importante que você deixe esse tubo estreito o suficiente para que ele passe no corte que foi feito no funil. Então, depois disso, a gente enrolou o fio de cobre ao redor desse cilindro, né? De forma que as pontas desse fio ficassem separadas, né? Soltas, entre aspas, de um tamanho considerável, mais ou menos uns 10, 15 centímetros, porque ele tem que passar nesse furo do funil e ele vai ser conectado ao nosso amplificador. Então, pode passar o slide, por favor. Como vocês podem ver aí na imagem do meio, a gente tem a bobina, mais ou menos, e na primeira imagem, como que os fios dessa bobina devem ficar dentro do nosso funil, certo? Então, partindo para a fixação dos ímãs, a gente pegou um copo de plástico e recortou ele, tipo, o fundo, 2 dedos mais ou menos, assim. Como a gente utilizou um copo descartável, a gente revestiu ele com fita crepe, para fim de acabamento mesmo, e para evitar que ele rasgasse durante o manuseio, né, quando a gente estava realizando o experimento. E além de servir de acabamento para o nosso alto-falante, ele também vai servir de base para a gente fixar os nossos ímãs. Então, a gente vai colar os ímãs no fundo do copo com a cola quente, e é importante certificar que eles fiquem bem posicionados, porque eles precisam ficar dentro da bobina, certo? E é importante falar também que esse papelão que a gente vai utilizar para fazer esse tubo da bobina, ele tem que ser um pouco mais fino, para não interferir no funcionamento do nosso alto-falante, certo? Para os ímãs ficarem mais próximos da bobina. Então, partindo para a montagem final, a gente vai cortar um pedaço de papel, ou qualquer outro material fino, a gente usou papel sulfite mesmo, e a gente vai cortar esse papel mais ou menos ali do tamanho do funil, né? E a gente vai colocar esse papel preso na parte da bobina e ele vai ficar voltado para o interior do funil, né? Garantindo que ele encaixe perfeitamente, igual tá na nossa terceira foto. Foi assim que ficou a nossa montagem, como vocês podem ver. A gente fixou esse copo de plástico, né? Nossa base com cola quente também, a gente fez alguns acabamentos aí, mas em geral foi isso. Aí pode passar para outro slide, por favor. O Eric vai explicar essa parte.
Opa. Vou falar aqui um pouquinho sobre como é que funciona aí todo esse processo aí de transformar a corrente elétrica em som. Esse alto-falante funciona com base nos princípios de eletromagnetismo. A bobina de fio de cobre e os ímãs criam um campo magnético que interage com as correntes elétricas, fazendo com que a bobina se mova e produza som. Quando você conecta as pontas do fio de cobre, a corrente elétrica começa a fluir através da bobina. De acordo com a lei de Ampère, quando uma corrente elétrica passa por um condutor, que no nosso caso é o fio de cobre na bobina, ela gera um campo magnético ao redor do condutor. Esse campo magnético da bobina interage com o campo magnético dos ímãs fixado na base do alto-falante. Como o campo magnético da bobina e dos ímãs se atraem e se repelem, a bobina começa a se mover para frente e para trás. Esse movimento é a vibração que, ao ser transmitida para o ar, gera ondas sonoras, que são percebidas como som. O formato do funil ajuda a amplificar o som, direcionando e projetando as ondas sonoras para fora de maneira mais eficaz, aumentando assim a qualidade do mesmo. Agora a gente vai ver um vídeo de como o alto-falante ele está, como ele funciona, né? Com música mesmo. Nós conseguimos reproduzir música nele. Como nós podemos perceber aqui, nós conseguimos obter um som com uma certa qualidade, nós conseguimos discernir todos os timbres aqui da música Californication, né, do Red Hot Chili Peppers, e nós observamos também que foi uma boa amplificação do sinal gerado pelo celular que estava conectado ao YouTube, né? Eu quero colocar aqui mais um ponto na fala do Eric, relacionando também que esse amplificador que nós usamos a folha sulfite como lona, ele poderia ainda ter sido mais intenso, mas nós atingimos um ótimo resultado com a folha de papel e esse funil com essa abertura. Agora nós vamos passar pro vídeo da simulação do freio magnético, que nosso amigo Eric vai explicar para a gente toda essa parte da relação do freio magnético, do freio utilizando o campo magnético para parar um, um, um objeto em movimento. Boa noite, meu nome é Eric Maciel e eu vou estar aqui fazendo a parte prática do experimento 3. A parte prática não, a parte que precisa simular, que é simular o freio eletromagnético. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o freio eletromagnético. Ele é um sistema que tem por objetivo frear a rotação de uma máquina ou um equipamento, a fim de interromper seu funcionamento de forma correta. Ele funciona como um freio de segurança, que pode ser acionado caso haja uma falta de energia. Com a interrupção, evitam-se danos ao equipamento. Os sistemas eletromagnéticos, como a nomenclatura revela, fazem uma combinação entre a eletricidade e o magnetismo. O mecanismo é simples. Com a interrupção do campo magnético, a mola de compreensão pressiona a pastilha e o disco, travando o eixo do motor. Isso ocorre de maneira muito rápida. E esse mesmo princípio pode ser aplicado para frear motores, rodas ou qualquer peça em movimento que possa ser travada mecanicamente. Aqui para mostrar bem como que é um freio
eletromagnético. Eu vou estar aqui mostrando a imagem. Aqui. Aqui ele é parecido com isso aqui. E é exatamente o que a gente vai ter que fazer agora. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. E a gente vai fazer junto exatamente essa pecinha aqui. Não é exatamente igual, mas é bem parecido. Beleza? Bom, pessoal, então vamos dar início aí à simulação. Primeiro passo a passo, né, da construção aí do freio. Vamos montar aqui primeiro aqui o cilindro. Aqui. Agora vamos colocar as propriedades aqui. Ele vai ter 25 de raio e 20 de altura. Okay. Isso aqui ficou meio cortado, vou fazer de novo aqui. A dimensão ficou errada. Ele vai ter 25 de raio e 20 de altura. Eu vou colocar aqui uma transparência também. Vou colocar uma cor aqui já também. Já ver aqui que eu sou fã. E transparência também, esqueci. Vou colocar aqui 50% de transparência. Agora aqui a gente vai vir com uma circunferência aqui no topo. Círculo, a gente pode ver aqui propriedades aqui, vai ser de 20. Agora aqui o próximo passo a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui, agora vai ter dois círculos. Esse aqui eu vou editar o tamanho dele. Propriedades, aqui eu vou colocar 15. Aqui, dá só um Ctrl aqui para selecionar e dar um subtract. Isso. Aqui. Próximo passo aqui agora é selecionar aqui. Círculo. Vou selecionar aqui na peça. Edit. Surface. Aqui dimensão. Aqui eu vou colocar menos 14, que é para baixo. E aqui ele vai criar a revoluçãozinha de revolução, né? Aqui como mostra aqui. Aqui eu já vou editar aqui uma cor. Isso aqui. Vou editar aqui uma cor para ele, para ficar diferente, destacado. Isso. Aqui eu vou dar os nomes aqui às peças para facilitar. Nesse aqui eu vou dar de nome mais coisa. Esse aqui é só. Esse aqui é core. Aqui no próximo passo eu vou selecionar os dois para fazer a subtração ali sem remover o material. Okay? Para confirmar isso eu posso ver que até a cor se mantém. Geralmente quando você subtrai a peça toda, a cor sai. Aqui no caso, quando eu selecionei para manter o material, permaneceu a cor, então quer dizer que o material aqui por dentro é o mesmo. Aqui no próximo passo eu vou pegar aqui o objeto. Aqui está como selecionar objetos. Eu vou colocar no modo de seleção, vou colocar faces. Eu vou selecionar esta face, vem aqui em Edit, Surface, e aqui Create Object from Face, esse aqui. Isso. Aqui agora
Aqui agora o próximo passo é selecionar, adicionar uma espessura a essa face. Então eu venho aqui, Edit, Surface de novo e adicionar espessura aqui. Aqui eu vou colocar -4, não 4, dou um OK. Aqui já está aparecendo já. Deixa eu ver se tem propriedades. Transparência, eu vou deixar ela não tão transparente, deixar ela mais visível, dou um OK. Agora o próximo passo é movê-la lá para cima. Deixa eu só fazer uma movimentação aqui. Eu venho aqui, aperto Move. Aí eu prestando atenção lá em cima nessa caixinha que apareceu aqui, eu vou selecionar o meio. Não posso mover nem no eixo X, nem no eixo Y, aqui tem que manter zero a distância. Calma aí. 0, menos 5, 0. Tem que jogar lá pra cima. Só que a distância no eixo X e no eixo Y tem que se manter zero. Aqui tá certo. Aí aqui tá errado. Isso, aqui tá certo. Conferir, é isso mesmo, pronto. Aqui, como vocês podem ver, tá exatamente em cima, né? Tá certinho. A fim de facilitar o entendimento, eu vou vir aqui eu vou propriedades, vou adicionar um nome para ficar mais fácil. Gap. Ok, aqui eu vou selecionar comprimento. Aqui é 0.3. Isso. Bom pessoal, só uma pequena correção, eu vi que o meu estava errado, não, eu fiz a movimentação aqui da placa, então eu vou estar fazendo de novo para mostrar como é que é o certo, beleza? Deixa eu só mudar aqui o nome de novo para Port. Dá um OK. Aí aqui eu já vou colocar o mesmo procedimento, botar a largura aqui, comprimento na verdade, vou ter comprimento. Então, tá certo. Um desenho difícil de achar só. Aí milímetros aqui é 0.3. Dessa vez tomar aqui. Isso. E agora, quando eu estava dando gap, eu estava assumindo a parte de cima, né? Como vocês podem ver. Mas eu arrumei, então vou mostrar aqui para vocês como que conserta. Vocês podem estar consertando esse erro, né? Vão vir aqui no Move, propriedades. Aí aqui vocês estão vendo que estão 0 mm, 0 mm e 24 mais gap. Então aqui no caso, só vocês virem aqui e adicionar 1 mm também. Que aí ela peça volta ao tamanho certo e vai dar o gapzinho aqui, tá vendo a distância? Tá vendo que tem uma distânciazinha aqui? Então esse é o gap que a gente acabou de colocar aqui. Aí pro próximo passo, aqui no próximo passo nós vamos fazer adicionar um cilindro e subtrair aqui, para ficar com um buraco, um furo no meio, né? Então vamos aqui do centro, adicionar aqui um cilindro, agora modificar o tamanho, 4 milímetros do raio. Isso aqui que a gente faz primeiro, deixa que ultrapasse por completo ali. Agora aqui nós vamos fazer um subtract para tirar aqui, né? Para deixar o furo, selecionar aqui, isso, e a placa, isso aí. Então, esse aqui não precisa, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui não precisa, é só isso
isso. Isso aí, a gente vai aqui subtract. O cilindro fica de um lado, isso aqui. Exatamente assim. Pronto. Aqui ficou com o furo exatamente no centro. Certo. Agora no próxima etapa nós vamos fazer os furos dos parafusos aqui. Então, mesma etapa, do mesmo jeito aqui, que a gente colocar aqui no eixo X aqui. Deixa eu só melhorar aqui, vou fazer rotações aqui, colocando isso. Aqui no caso pode ser, o tamanho não importa por enquanto, que a gente vai alterar aqui. Aqui no caso o raio é 1.5. Aqui é 5 a altura, se eu não me engano. Agora aqui as coordenadas é 0.22,5 e aqui é 25. Deixa eu conferir. Definitivamente não é. Eu vou só dar uma conferida aqui nas coordenadas e já volto aqui com os valores certos. Bom, voltando aqui, eu acho que agora eu peguei aqui. Aqui é 0,22,5, aqui é 26. Aqui tá certo e aqui na altura aqui é menos 15. Pronto, deixa eu dar uma conferida aqui agora, ver se tá pelo menos isso, tá dentro. Vocês podem ver aqui, não tá até passando aqui. É isso mesmo. Agora o próximo passo é a gente quadruplicar, né? Porque são 4 parafusos, então o próximo passo é quadruplicar esse parafuso que eu acabei de construir aqui. Então a gente vai selecionar ele. A gente vem aqui em duplicar ao redor do eixo. Coloco em 4. E essa opçãozinha aqui é para quando eles forem duplicados, eles não aparecerem todos aqui na árvore aqui de objetos. Isso apareceu só uma opção. Isso, pronto. Aqui está feito. Essa etapa de quadruplicar aqui. Tá aqui os 4. Como vocês podem ver. Agora aqui nessa etapa a gente vai fazer a subtração dos furos que a gente acabou de adicionar, né? Os cilindros aqui, a gente vai fazer os furos aqui no lugar. Aí a gente vai selecionar aqui o núcleo, a placa e os cilindros. A gente vai vir aqui no subtract e passa para cá. Isso. Pronto, perfeito. Tá aqui como vocês podem ver. Aqui os furos certinhos. Uma das etapas que eu esqueci de fazer, mas que eu acabei de ver que lembrei, é de selecionar um material para as peças aqui. Então a gente vai vir aqui, esse aqui é a bobina, então ela tem que ser feita de cobre. Pausou aqui, provavelmente foi na hora que eu estava selecionando o cobre, mas o que eu exatamente fiz foi o núcleo, eu selecionei o material como cobre e a bobina selecionei o material como cobre e o núcleo e a placa superior ferro, aço. Próximo passo aqui agora nós vamos fazer um isolamento aqui na bobina. No caso a gente vai ter que vir aqui, assina boundary e isolation. Isso, isolation, dá um OK. Aí isso aqui serve para isolar a corrente, já que vai passando corrente nessa bobina, e a gente quer que ela fique isolada do restante do material. Por isso que a gente acabou de executar esse passo. E é isso. Agora aqui no próximo passo a gente vai definir o sentido da corrente, definindo 2 seções e removendo uma, seguindo esse passo a passo aqui. Vendo aqui no componente que é na bobina, a gente vai em Edit, em Surface,
section. Seleciono o plano XZ, então ok. E como vocês podem ver aqui, ele criou duas seções aqui no plano XZ. E elas aparecem justamente aqui. Aí o que eu preciso fazer agora eu preciso dividir elas estão juntas, né? Quando eu aperto aqui aparecem as duas juntas, as duas juntas são selecionadas, então eu preciso separar elas e remover uma. Para fazer essa separação eu vou vir aqui nas duas seções, aperto aqui em Edit, Boolean e Separate Points. Separei aqui. Aí aqui eu posso selecionar qual que eu quiser e fazer aqui o delete, que é para apagar uma. No caso aqui, como eu vou querer criar a corrente em sentido anti-horário, então no caso eu vou apagar isso daqui. Pronto. Agora eu fiquei só com somente uma seção. Agora nós vamos adicionar a corrente aqui na bobina. A gente vai vir aqui na seção, vai vir aqui em Station, corrente. Aqui nós vamos selecionar então aqui, né, a gente está fazendo aqui corrente. Aqui é amp vezes turns. Aqui a gente coloca esse tipo aqui para não ter um módulo aqui, módulo unidade aqui no caso. A gente vai dar um OK. Agora aqui vamos selecionar aqui, vai ser de 1 ampere, pede o valor da corrente, e aqui é o número de voltas. O número de voltas aqui no caso aqui voltando, que ele pede o tipo do material, que é sem tipo, então a primeira linha aqui, e o valor aqui são 200, que representa o número de voltas ali da bobina. E aqui foi criado, só mostrando aqui como que a corrente, o passo passado que eu acabei de fazer, que mostra a corrente. Então aqui vocês podem ver o sentido e tal, ela foi adicionada aqui, que está mostrando. E no próximo passo a gente vai criar a força-peso da tampa aqui. Porque aqui no caso ela tá levitando aqui em cima. E por que ela levita? Porque a força magnética criada por essa bobina energizada faz com que ela seja no mesmo sentido, só que com direção oposta à força-peso, ao vetor força-peso da placa, ou seja, ela vai meio que fazer ela levitar por causa disso. A força que da bobina vai conseguir se balancear com a força-peso daqui da placa. E para a gente criar essa força-peso, a gente vem aqui selecionar a placa. Aqui a placa. A gente vai vir aqui em parâmetros e assinalar força. Aí vamos colocar virtual, força 1 e dar um OK. Isso. Aqui agora eu vou criar uma região para fazer toda a simulação, onde ela vai rodar. Vou colocar o tamanho assim. Isso. Ok. E aqui no vácuo. Aqui. Agora o próximo passo é criar um setup. Adicionar, eu venho aqui, o próximo passo que é fazer a análise, né? Adicionar o setup. Então eu venho aqui, análise, adicionar setup e dar um OK. Agora a gente vai vir aqui em Optimetrics, aí vem adicionar paramétrico, vem aqui em adicionar o gap, aí linear, aí aqui eu vou selecionar aqui
uma distância para iniciar, para parar e o passo a passo. Continuando aqui com os valores, aqui é 0.2, aqui é 1, que é o tempo de parar, ele vai começar no 0.2 e vai terminar no 1, e o passo a passo é ele pulando em 0.1 milímetros. Aí aqui eu vou dar um OK. Eu posso ver aqui na tabela com os valores que eram para estar adicionados. Vamos ver que no caso era para aparecer aqui os valores. Deixa eu tentar ver isso. Adicionar aqui. Então aqui no caso, faço o mesmo passo. Linha step, aqui eu vou pensar 0.2. Aqui é parar no 1 e ele pulando em 0.1. Tudo OK. Aqui no caso era para aparecer. Deixa eu conferir. Não está aparecendo. Então eu não posso deixar desse jeito. Eu vou tentar arrumando aqui e já eu volto. Voltando aqui, consegui achar aqui, arrumar aqui. Linear, mesmo passo a passo, jeito que eu expliquei aqui antes. Aqui é 0.2, aqui é preparar no 1, ele pulando de 0.2 a 0.1, a partir de adicionar. Era isso que estava faltando, tinha que apertar para adicionar e dar um OK. Ele vai aparecer aqui. Posso ir com tabela, ele mostra aqui os valores. Certinho, como vai rodar aqui na simulação, né? Ele vai pulando desse para esse até chegar no final, que foi o que eu coloquei lá, que é a distância de parada. Aqui eu vou em Option, isso aqui, pronto. Agora aqui eu vou colocar ele para analisar o que a gente acabou de criar e depois criar o plot para a gente ver o gráfico ali de como é que ficou ali da corrente. Então a gente vai vir aqui em análise, aí ele pede para a gente salvar aqui. Então eu vou vir aqui em o nome aqui, vou colocar freio magnético, vou salvar. Então aqui ele já vai começar a rodar a análise. Vou esperar ele carregar aqui. Na hora que ele terminar de carregar aqui, eu volto. Enquanto a simulação aqui ele carrega, dá para plotar o gráfico e mostrando aqui para vocês fazendo análise aqui, enquanto a simulação está correndo aqui. Então eu venho aqui em Results, reportar um magnetostático aqui e triangular plot. Aí aqui o parâmetro é a força 1, força magnética e aqui o plot. Isso. Bom pessoal, terminou aqui a análise. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do nosso objeto. Eu venho aqui em Results, Create Magnetostatic Report, Retangular Plot. Eu venho aqui em força magnética. Aqui eu tenho que selecionar alguma coisa. Deixa eu só confirmar que isso aqui eu preciso selecionar. Bom, aqui tem que selecionar a força 1. Aí aqui a gente vai em força magnética. Aqui, força 1, força magnética. E aqui dá um New Report. Vamos aqui acompanhar aqui o gráfico. Fechar aqui. Pronto. Aqui nós temos o gráfico, como vocês podem ver.
Aqui é um gráfico de força e distância, ou seja, como podemos ver aqui, conforme essa distância aumenta, essa força ela vai diminuindo. E o que seria essa distância? Essa distância é aquele espaço da lacuna de ar e o núcleo. Ou seja, quanto mais perto ali, quanto maior essa distância, quer dizer que menor a força. Ou seja, conforme a energia mecânica ali vai sendo dissipada em forma de calor, ela vai diminuindo a força e ela vai causando esse efeito de frenagem ali. E podemos ver através desse gráfico aqui. Aqui já mostra que o 0,3 a força tem esse valor aqui, aproximadamente 70 e 80 por aí, e ela vai diminuindo ali exponencialmente. Bom pessoal, aqui no próximo passo nós vamos habilitar para mostrar os vetores ali da força magnética. Aí aqui eu venho aqui no meu núcleo, que é aqui agora. Aí eu venho nos overlays. Então, primeiramente eu tenho que vir aqui em planos, XZ. Aí eu venho aqui em Fields, Overlays, Fields, B e no Leg B. Aí eu venho aqui em todos os objetos. E pronto, aqui ele vai mostrar aqui os vetores de força ali do campo magnético. Aqui é o campo magnético, onde ele é mais intenso, na região das bobinas, que é onde ocorre o fluxo da corrente. Bom pessoal, então como vocês podem ver ali, próximo da bobina ali de cobre tem a cor mais avermelhada, que representa ali que é mais forte, né? E ao redor vai clareando mais, são as cores mais frias que representam ali mais fraco ali, como vocês podem ver aqui com essa tabelinha que tem aqui do lado. Agora aqui nós vamos fazer a animação para vocês poderem ver essa parte animada. Aí eu venho aqui em Leg B, Animate. Aí eu venho aqui em Gap. Deixa eu só voltar aqui, só confirmar. B, Animate. New. Já deve ter feito aqui New. Aqui eu venho em Gap. Exatamente aqui. E perto aqui Animate. Para ver como é que fica aqui a animação dessas linhas de campo se movendo aqui com o decorrer do tempo. Certinho. Isso aí, ó. Aqui ele mostra bem toda a movimentação das linhas, aqui é onde é mais quando a corrente circula, e o campo é mais forte aqui nas bobinas. Aqui selecionando só aquele plano, né? O plano que ele selecionou. E é isso, pessoal. Aqui nós temos nossas referências, né, do que nós utilizamos. Quero agradecer a cada um dos nossos componentes do grupo, que foram imprescindíveis, né, para a confecção dessa apresentação e desses experimentos que nós realizamos. E eu acho que cada um aí vai dar uma ponderação final aí. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Não? E aí deu tudo certo nesse experimento, né? E é isso aí. Massa demais, galera. Muito obrigado aí. Mais um experimento realizado com sucesso em todas as etapas do experimento.